TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui de volta, que alegria, o nosso reencontro aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que traz esperança. Com muita alegria, mais uma vez eu aqui na apresentação do programa Respostas, Padre Adriano, quero saudar todos vocês, seja bem-vindo, bem-vinda, que alegria podemos estar mais uma vez neste momento desse encontro, tão importante para mim, também para muitos que estão assistindo, porque nós temos recebido muitas perguntas, o pessoal tem participado do nosso programa, a interação tem aumentado. Eu sempre falo que isso aumenta a nossa responsabilidade e estamos aqui mais uma vez para servir. Eu digo que o programa Respostas está a serviço. E a gente sempre coloca que é um programa bastante interativo, por isso a gente disponibiliza, sempre tem uma equipe aqui preparada para receber as mensagens de vocês. 993470532 é o número do nosso celular, 993470532. Pelo WhatsApp você pode mandar sua mensagem, sua pergunta, exatamente. Por aí a gente vê que realmente nosso programa leva a sério a participação de vocês, tá certo, gente? E nós estamos aqui de volta, se você não conhece o programa, seja muito bem-vindo. Nosso programa tem 3 blocos. No primeiro bloco nós temos uma reflexão sobre um tema da atualidade e depois, nos 2 últimos blocos, nós vamos responder as questões que nos chegam. Olha, as questões aqui são as mais variadas possíveis e eu sempre digo para as pessoas, olha, eu não quero mandar essa pergunta lá para o programa Respostas porque essa pergunta é muito boba, é uma pergunta besta. Não, você está achando isso, mas pode ser que tenha muita gente que está com a mesma dúvida, com a mesma pulga atrás da orelha, tá certo? Não temos a pretensão aqui de trazer fórmula de bolo, mas nós queremos construir juntos um caminho de reflexão. Nossas respostas não cancelam a necessidade de reflexão, a necessidade de escolha. Eu sempre gosto de repetir para os estudantes, eu sou professor de teologia, como vocês sabem, aquela frase que o Papa Francisco falou, que nós somos chamados a formar as consciências, não substituí-las. Vocês vão encontrar na internet, nas redes sociais, um monte de gente que está querendo pensar no lugar de vocês. Então, fiquem atentos, porque o programa Respostas não tira a capacidade, que é a coisa mais linda que o ser humano tem, né? Capacidade de refletir. Por isso que, às vezes, a gente pega um bloco só e vai uma pergunta. Por quê? Porque a gente vai olhar todo o contexto, os diversos ganchos que uma pergunta pode trazer para nós, tá certo? Mas já estou falando demais no início do programa Resposta e agora nós vamos exatamente para a reflexão sobre o tema de hoje. Vocês sabem que esse tema ele é visto a partir da leitura de um texto, a partir da leitura de um texto do Concílio Vaticano II, que exprime o pensamento da Igreja. Então, eu não venho aqui para dizer, olha, minha opinião é essa, até porque eu acho que para você não interessa muito a minha opinião. Mas a gente transmite um texto, levamos você à fonte e depois a gente começa uma reflexão. O que nós estamos falando, gente? O que a gente começou a falar já nos últimos programas sobre desenvolvimento econômico? É interessante que no programa passado eu justifiquei para vocês com o texto do concílio, porque eu falei que essa história de conservador nos costumes e liberal na economia é uma balela para os cristãos. É cristão no costume, cristão também na economia. Você viu como que terminou o texto do programa passado? Gente, olha só. A atividade econômica, regulando-se por leis próprias e métodos, deve exercer-se dentro dos limites da ordem moral. Não, senhor. A questão da economia também conta para o cristianismo. Dentro dos limites da ordem moral. Eu sei que boa parte dos cristãos ficaram só com a moral sexual, não consegue dar o passo de compreender uma visão mais integral da fé, que compreende também a dimensão social. Mas é preciso dizer, não senhor, não senhora, não tem esse negócio de liberal em economia para o cristianismo não. Por quê? Porque o jeito que eu lido com o meu dinheiro pode me levar, inclusive, para o inferno. Pode me condenar. O que aconteceu com o rico que não olhou para o Lázaro que estava
que estava lá fora. Até o cachorro foi lamber, né, as feridas. O texto bíblico diz que até o cachorro lambia as feridas de Lázaro, né? Um outro ser humano, um semelhante, não foi capaz de ver isso. Então, cuidado, a ganância mata a alma também, viu, gente? Tá certo? Já de novo, estou falando demais, vamos para a reflexão de hoje. Olha só, o texto continua, o tema continua, o desenvolvimento econômico. E aí, olha só, sabe qual que é o tema específico de hoje? O controle do desenvolvimento econômico. Vamos para a leitura? Vamos ver o que vai sair por aí e a gente já volta na sequência para a reflexão. O desenvolvimento econômico. O controle do desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico deve permanecer sob a direção do homem. Nem se deve deixar entregue só ao arbítrio de alguns poucos indivíduos, ou grupos economicamente mais fortes, ou só da comunidade política, ou de algumas nações mais poderosas. Pelo contrário, é necessário que em todos os níveis tenha parte na sua direção o maior número possível de homens, ou todas as nações. Se trata de relações internacionais. De igual modo, é necessário que as iniciativas dos indivíduos e das associações livres sejam coordenadas e organizadas harmonicamente com a atividade dos poderes públicos. O desenvolvimento não se deve abandonar ao simples curso quase mecânico da atividade econômica ou à autoridade pública somente. Devem, por isso, denunciar-se como errôneas tanto as doutrinas que, a pretexto de uma falsa liberdade, se opõem às necessárias reformas, como as que sacrificam os direitos fundamentais dos indivíduos e das associações à organização coletiva da produção. Lembrem-se, de resto, os cidadãos ser direito e dever seu, que o poder civil deve reconhecer, contribuir na medida das próprias possibilidades para o verdadeiro desenvolvimento da sua comunidade, sobretudo nas regiões economicamente menos desenvolvidas, onde é urgente o emprego de todos os recursos disponíveis. Fazem correr grave risco ao bem comum todos aqueles que conservam improdutivas as suas riquezas, ou, salvo o direito pessoal de imigração, privam a própria comunidade dos meios materiais ou espirituais de que necessita. Gaudium et Spes. Eu fico muito feliz de encontrar um texto desse, porque a gente percebe aquilo que eu já falei para vocês várias vezes, que a visão unilateral da fé faz que boa parte dos cristãos hoje sejam incapazes de ver os alcances ou a luz que o próprio Evangelho joga sobre as diversas realidades intramundanas, vamos assim dizer, as realidades desse mundo. E o Evangelho tem uma palavra para todas as realidades, também para a questão econômica. Então o tema de hoje é o controle do desenvolvimento econômico. Gente, não precisa ir muito longe, não vou ficar fazendo um rodeio. A atividade econômica precisa de controle. E o texto começa dizendo, olha só, que o desenvolvimento humano, seguindo a linha de pensamento do encontro passado, deve permanecer sob a direção do homem. E o texto vai dizendo: não caiamos no perigo de deixar as questões econômicas entregue ao arbítrio de poucos, de alguns indivíduos ou de grupos economicamente mais fortes, mas nem mesmo só nas mãos da comunidade política ou de algumas nações poderosas. Que coisa! Ver esse olhar que a igreja tem sobre a economia é um olhar que incomoda muita gente. Então é mais fácil ficar falando de alma, é mais fácil ficar falando do sexo dos anjos, né? Mais fácil ficar falando das penas dos anjos, né? Quantas penas tem nas asas dos anjos, né? Não é? Então, tem a teologia de muita gente que não gosta de ser incomodada, gente. Tem gente que não gosta. Do evangelho pega o que convém, tá? O mundo de hoje não quer ouvir o evangelho. O problema é que muitos cristãos estão colocando Deus e o diabo para sentar na mesa quando se trata de questão econômica. Não, a igreja tem uma palavra para questão econômica também, meus caros. E é interessante aqui o equilíbrio que a igreja está colocando, penso assim, entre quando fala aqui também o arbítrio das grandes decisões sobre as questões econômicas, não pode ficar, por exemplo, na mão só da comunidade política, nem mesmo de algumas nações mais poderosas. Olha só,
O que nós temos hoje? Quem comanda o mundo de hoje, gente? Quem é que comanda o mundo de hoje? Olha só, é necessário, o documento fala que em todos os níveis, gente, tenha parte na sua direção, na direção da questão econômica, né? O maior número possível de pessoas ou todas as nações quando se trata de questões internacionais. Aqui entra o papel da ONU, eu penso, né? A iniciativa também, por outro lado, de indivíduos, né, e das associações livres sejam coordenadas e organizadas harmonicamente com a atividade dos poderes públicos. Interessante perceber que hoje esse poder econômico, ele dita muitas normas. Olha só, também o desenvolvimento desse aspecto econômico material não se pode abandonar simplesmente ao simples curso, que seria quase que mecânico da atividade econômica. Parece assim que você coloca um sistema, por exemplo, a demonização hoje do sistema comunista. Concordo plenamente, incompatível com muitos aspectos da fé cristã, tá? Sem dúvida, hein, gente? Seja dito, seja redito, nem sei se pode dizer assim. Mas isso não significa que a igreja está canonizando algum sistema, né, meu caro? Da onde você tirou isso? Olham as críticas que a igreja tem feito nas últimas décadas ao atual sistema econômico, não são poucas. Luzes e sombras nos tempos atuais. Todos os sistemas econômicos são sistemas humanos, como tais factíveis, ou digamos ali, falíveis, que eu queria dizer. Então, pelo amor de Deus, não vamos canonizar um sistema porque a gente demoniza o outro. Não, a igreja jamais canonizou nenhum sistema econômico. Nem mesmo o capitalismo, nem mesmo o liberalismo, sobretudo porque nos últimos tempos, desde João Paulo II, a doutrina social da igreja tem feito críticas pesadas ao neoliberalismo, mas ninguém fala, não pode, né? Porque imagina, vamos queimar na fogueira. Então, a igreja não compactua com esse sistema que mantém essas desigualdades abissais entre ricos e pobres, por exemplo, tá bom? Não aceita. Não aceita. Mas não pode falar, né? Não pode falar hoje, né? Veja, nós precisamos olhar também, o olhar cristão sobre a atividade econômica tem que ser pensada. Por quê? Porque o cristianismo está dizendo, como princípio da doutrina social da igreja, que o centro é a pessoa. Já vai dar um problema, um BO danado aqui. Porque qual que é o centro do mundo de hoje? Se chama lucro. Se chama lucro. Já estou falando alto demais aqui. Se chama lucro. O centro hoje não é a questão ambiental, não é a pessoa humana, é lucro. Mesmo que com isso nós tenhamos que sacrificar o ambiente, que nós tenhamos que escravizar as pessoas. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos rever urgentemente a atividade econômica para que esteja a serviço do homem. Que esteja a serviço do homem, não a serviço de grupos de interesses. Isso precisa ser dito. Olha só, deve denunciar-se, gente, olha aqui, a igreja está dizendo que devem, por isso, denunciar-se como errôneas tanto as doutrinas que, a pretexto de uma falsa liberdade, se opõem às necessárias reformas, está falando do campo econômico, como as que sacrificam os direitos fundamentais dos indivíduos, da pessoa humana e das associações à organização coletiva da produção. Pelo amor de Deus, a igreja está dizendo, devem ser denunciadas aquelas iniciativas que privam, que ferem o princípio a partir de um falso princípio de liberdade, tá? Todos aqueles princípios que se opõem a reformas desse sistema, mas também como aquelas que sacrificam direitos fundamentais da pessoa humana. Gente, quando a questão econômica mexe com tudo, gente. Mexe com a família, mexe com a questão do aborto, mexe com a questão do trabalho escravo. Você pode perceber, gente, onde tiverem injustiças, os seres humanos mais vulneráveis estão à mercê do interesse de grupos de poderosos. Isso olharam os profetas, gente, e o mundo não mudou muito, não. O mundo não mudou muito.
E ninguém está querendo dizer agora que nós vamos justificar certos movimentos revolucionários que terminaram também ferindo princípios fundamentais da pessoa humana, como a liberdade. Então, por favor, temos que buscar regular, controlar a atividade econômica para que ela atinja seus fins. E o centro da atividade econômica é o ser humano, não é o lucro. Não é o lucro. Esse é um ponto que precisa ser dito. Eu não sei se tem uma coisa que destoa mais da voz do mundo de hoje, já que o pessoal muito espiritual adora falar que tem que ser contra o mundo. Então, na questão econômica, esquece. O espírito do mundo que relega a miséria uma multidão de seres humanos. Isso não incomoda ninguém, não. Isso não incomoda. Isso não incomoda. Só incomoda algumas pessoas o 6º mandamento. Tá? Só. Parece que dos 10 mandamentos é um. Não pecar contra a castidade. Oh, meu Deus. O que está acontecendo? Só existe o 6º mandamento agora, gente? Só existe o 6º mandamento? Tem outras coisas também que Deus proíbe, viu? O avarento não vai herdar o reino dos céus. Agora tá todo mundo dizendo quem vai pro céu e quem não vai, né? Nas redes sociais, pastor e padre, todo mundo, né? Todo mundo já sabe, parece até que conhece o inferno, né? Porque parece que vão lá, porque sabe até o nome de quem vai. Parece que conhecem mesmo o inferno, ou o dono lá da casa, né? Do casarão. Pelo amor de Deus. Então, por que não falam também que a pessoa que é egoísta, que a pessoa que é avarenta também não vai herdar o reino dos céus? Tá fácil. Ficar acusando só um lado, né? Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, a questão do controle da atividade econômica para que ela atinja seu fim é doutrina social da igreja. Pode torcer o nariz se você quiser, não tem problema não, pode torcer, tá? Mas nós precisamos olhar e regular essa questão, sim, com respeito à propriedade privada, mas também a questão da função social da empresa, também da iniciativa privada, porque nós não podemos perder de vista o bem comum, viu, gente? Não podemos perder de vista. Já me comunicaram que nós chegamos ao final aqui do nosso primeiro bloco, com essa reflexão sobre o controle da atividade econômica. Vamos para o nosso intervalo, que vocês sabem, não demora muito, rapidinho a gente está de volta, porque nós já vamos começar a responder as questões que vocês nos enviam. Até daqui a pouco. Já estamos de volta ao programa Respostas para o segundo bloco e eu vou começar esse bloco já passando mais uma vez para vocês o número do nosso telefone, porque até o final do programa você pode estar mandando a sua pergunta, inclusive com as reprises do programa Respostas também não tem problema, porque o pessoal está sempre atento à caixa de perguntas também lá do Instagram, tá? 993470532 é o número do nosso WhatsApp aqui do programa Respostas TV Imaculada. Pode estar mandando sua pergunta, porque a equipe aqui está preparada para receber. E agora nós estamos mais, vocês viram aqui que a gente ficou mais tecnológico, né? A pergunta de vocês chega agora e já vem direto aqui, tá certo? Olha, nós precisamos refletir agora sobre um tema que é uma pergunta que nos chegou, é uma pergunta deixa eu entrar aqui, a pergunta da Maria Clara, lá da Estrela d'Alva. Obrigado, Maria Clara, pela sua pergunta e uma saudação muito carinhosa para todo o pessoal do Estrela d'Alva. Que nome bonito desse bairro, né? Estrela d'Alva, olha aí. Qual que é a pergunta da Maria Clara? Maria Clara comenta na sua pergunta que eu falei em um dos programas passados sobre a teoria do maniqueísmo. E ela quer saber do que se trata esse pensamento maniqueísta. O que é o maniqueísmo? Essa é a pergunta da Maria Clara. Maria Clara, provavelmente eu citei muito a mentalidade maniqueísta porque ela apareceu nas nossas eleições. Quando você ouviu falar que do campo do pensamento, digamos, dessa filosofia, desse pensamento associado ao campo político partidário, isso se tornou muito perigoso durante as eleições. Por quê? Porque o maniqueísmo ele busca identificar dois lados opostos. E o problema é que um lado ele é a expressão do poder do mal, como um todo, e o outro
condensa, reúne todo o poder do bem. Dá para imaginar a tragédia que isso vira dentro do campo político. Por quê? Porque todas as linhas políticas têm luzes e sombras. Tá? Aliás, a escolha partidária, o nome já diz, né, gente? Partidária. Você precisa concretamente fazer uma escolha no final. Mas sabemos que as filosofias dos partidos, nenhuma delas, é expressão explícita e direta do Evangelho de Jesus Cristo, né, gente? Tá? Não. Pode parar com isso. A igreja não se identifica com nenhum sistema político, nenhuma linha política. E no seu extremismo, a igreja vai levantar sua voz. Gente, seja extremismo de A ou de Z, tá? Quando eu falar de A ou de Z, baixa a bola aí. Baixa a bola aí que eu tô falando que isso pode ser um perigo que ronda um lado, pode ser um perigo que ronda o outro. Por quê? Porque onde que está o problema moral nosso? Qual que é a origem do mal para o cristianismo? Ah? Se não é o mal social, porque, ironicamente, as pessoas que aderem ao maniqueísmo são aquelas pessoas incapazes de ver, de fazer autocrítica, porque o bem está todo do meu lado, né? Esquecem de uma coisa. Onde veio o mal para o cristianismo? De Deus? Não, Deus não pode ser a origem do mal. De Deus não pode vir o mal. Nós temos que deixar Deus de fora disso. E aí, qual que é a explicação? A nossa tradição religiosa cristã fala aonde se aninhou o pecado, de onde ele teve origem? Na decisão humana, pessoal. Então, traduzindo, tá? Eu vou dizer aqui já, Maria Clara, vou usar seu nome, tá? Mas fica tranquilo que o padre não tá bravo com você não, tá? Onde tiver gente, vai ter o pecado. Onde tiver gente, vai estar a tentação. Então, ou gente de direita ou gente de esquerda, tem que se policiar continuamente, porque na visão cristã, o mal tem origem numa decisão do eu, da pessoa. E ainda que nós possamos falar de pecado social, que são a repercussão social, quando o pecado se estrutura, ele sempre tem origem na vontade, na decisão humana. Então, é pretensioso dizer que um partido político é a encarnação do bem. Pelo amor de Deus, né? Da onde você tirou isso, seu moço? Vamos lá. Mas antes disso, por isso que eu falei de maniqueísmo naquela época, nas eleições, onde, né? E pode ser para todos os lados. A mentalidade serve para um e para outro. Por exemplo, quando você faz uma oposição responsável, o que é uma oposição responsável? Poxa vida, isso aqui é legal. Vamos votar isso aqui porque isso aqui é para o bem do país. Se você não faz uma oposição justa, se você é um louco, fanático, não. O meu objetivo principal é acabar com o oponente, porque ele é o mal. Então ele não tem direito de existir, porque ele não é um problema só que ele pensa diferente, ele é a causa da minha infelicidade. Logo me permite o quê? Destruí-lo. Tá? Por isso que todos os fanatismos políticos são perigosíssimos. Muito perigosos. Porque constam com a eliminação do outro. Tem que existir no sistema democrático A e Z. Hello! Se é sistema democrático, tem que ter diversas linhas. Ah? Então, mas o que é, Maria Clara? Voltando, por que eu falei de maniqueísmo? Normalmente, meu assunto de maniqueísmo vinha por aí, né? Já bati na mesa. Não tinha mesa na época para bater, agora eu tenho. Eu tô feliz da vida agora, né? Agora tem mesa para bater, Felipe. O Felipe rachou de rir ali, né? Gente, primeiro, o maniqueísmo é uma visão filosófica religiosa do mundo, mas é um pensamento dualístico. Maria Clara, o que é um pensamento dualístico? Ele funciona por dualístico, vem de dois princípios. Olha só. E por que maniqueísmo? Porque foi fundado por segundo esse pensamento religioso da época, no século III depois de Cristo, o maniqueísmo, que foi condenado pela igreja, tá, Maria Clara? Eu estou dizendo aqui a igreja de confissão católica, tá? De tradição católica. Mani viveu no século III depois de Cristo. Daí vem a palavra maniqueísmo, né? Quais são as suas principais ideias? A primeira eu praticamente já falei aí, mas primeiro, o dualismo ele é representado
no plano cósmico. Primeiro ponto, Maria Clara, um dualismo cósmico. Por quê? Porque o maniqueísmo apresenta uma visão dualista do universo, dividindo entre dois reinos opostos e eternos. Qual é o problema? Esses dois reinos têm a mesma proporção de forças. São dois princípios eternos e opostos. O bem de um lado e o mal do outro. Tá? Traduzindo em outras palavras, esse, por um lado, é o reino da luz, ou o que nós chamamos de bem, e o reino das trevas, traduzindo, o reino do mal. O reino da luz é associado ao espírito, às coisas espirituais, né? À luz, à verdade, ao bem, enquanto o reino das trevas lembra que o princípio ele é eterno e oposto? E ele tem o mesmo poder, os dois princípios? Do outro lado, do lado das trevas, o que vai estar? É associado à matéria, é associado à escuridão, à mentira, à injustiça, ao mal. Eu não sei vocês, mas eu tô com a minha garganta tá me incomodando muito. Gente, esses dias, que coisa. Vocês me permitem beber, molhar um pouco a goela, como diz o outro, né? Veja, dois princípios, o bem e o mal. Um é associado às coisas boas, às coisas do bem, a luz, a verdade, a justiça, né? O outro associado às trevas. Também uma coisa que o princípio maniqueísta admite, a batalha entre o bem e o mal. A batalha entre o bem e o mal. Eu sei que muitos de vocês, hoje, cristãos, precisam rever, viu? Porque o maniqueísmo é uma heresia, tá? Tem muita gente maniqueísta e está se achando pleno, católico pleno. Não, senhores. Não existe equivalência entre o poder do bem e do mal. Não é indiferente a nossa teologia afirmar que esse mundo foi criado por Deus. Então a matéria não é má. Em si mesma, não. O pecado, se você diz assim que ele vem da ordem da natureza, o que nós vamos dizer? Nós vamos dizer que nós saímos com um defeito de fábrica. E que o mal acaba tendo origem em Deus. Não, não pode. Não podemos admitir isso. Então existe no princípio maniqueísta, esses dois princípios, eles degladiam eternamente entre si, porque esses dois reinos, eles são reino opostos e eternos. Veja, há uma batalha constante entre o bem e o mal. Então, no maniqueísmo, a existência é vista como um campo de batalha entre as forças do bem e as forças do mal. O pessoal que adora assistir filme da Disney aí, de batalha, né? É isso aí, transportando, né? Uma luta perene, contínua entre o bem e o mal. Essas forças estão, então, em contínuo, constantemente em conflito, né? E a história é vista como uma luta épica entre os dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. E a origem do mal, segundo o maniqueísmo, o que a gente pode dizer? Pode dizer que para o maniqueísmo, o mal não é inerente à natureza humana, mas é o resultado de uma queda cósmica. Tá? O mal não é inerente à natureza humana, mas resultado de uma queda cósmica. Acreditava-se, segundo o pensamento de Mani, que o reino das trevas foi criado por uma força rebelde. E aí, nós podemos dizer que a força rebelde que cria o mundo das trevas e o mantém forte é o príncipe das trevas, que o seu trabalho maior é se opor ao reino da luz. Então, veja que tem um princípio quase que personalizado do mal que combate o bem, e os dois princípios são equivalentes. Não há equivalência entre o bem e o mal no cristianismo. Vou traduzir numa linguagem bíblica aqui para trazer só o exemplo de Paulo, que você que lê Bíblia já vai trazer na cabeça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é, Deus e o diabo, gente, não estão assim, no mesmo nível. Se bem que a teoria de alguns profetas da desgraça, como para parafrasear João 23, São João 23, é isso, dá um poder de equivalência. Não são poderes equivalentes. Mas tem uma outra coisa importante, Maria Clara, dizer sobre a ideia maniqueísta. A libertação. Olha só, o objetivo dos seguidores do maniqueísmo é a libertação. Alcançar a libertação
do ciclo de reencarnação até chegar a ascender ao reino da luz. Veja, o objetivo principal é essa libertação, superar o reino das trevas e ascender ao reino da luz. E como que se chega a isso? O maniqueísmo Mani diz que isso através de um processo de purificação da alma, que envolve renúncia aos desejos mundanos e exige uma adesão a uma vida ascética. Os discípulos de Mani eram pessoas profundas, eram monges, quase, porque pregavam vida ascética, pregavam sacrifícios, pregavam renúncia aos desejos. Vocês vão falar assim, mas tem... Vamos falar baixinho aqui, ninguém está ouvindo? Mas tem um pouquinho de maniqueísmo na cabeça de muitos cristãos? Posso responder? Ninguém vai gravar agora? Tem. Tá? O pensamento maniqueísta está presente. Veja, o próprio Agostinho foi, aspas, por um bom tempo, adepto do pensamento maniqueísta. Tá? Ele se converteu. Mas eu acho que tem muita gente pensando não como Cristo, mas como Mani. Tá? Depois, e na prática, como que funciona o maniqueísmo? O que que leva, né? Os maniqueístas, por exemplo, vão acreditar que na importância de seguir um conjunto rigoroso de princípios éticos. Muito rigorosos, viu? Os discípulos de Mani. Veja, o que que inclui nesse princípio de vida ascética, de sacrifício? Abster-se de carne, evitar o envolvimento com atividades mundanas e buscar aquilo que a gente chama de pureza moral. Ah? Pureza moral. E é muito claro dentro do maniqueísmo, olha só, é muito claro dentro do maniqueísmo, Maria Clara, ó, brincadeira aqui, brincando com o seu nome, Maria Clara, vê se pode. É muito presente o quê dentro do maniqueísmo? Uma rejeição do mundo material. No fundo, o maniqueísmo é uma espécie de espiritualismo, Maria Clara. Ismo, tá? Ismo. Existe a rejeição do mundo material. O maniqueísmo considera o mundo material como inerentemente corrupto, maligno, mal em si, né? Atribuindo todas as formas de sofrimento à maldade e ao poder e à força do reino das trevas. Esse é o princípio. Portanto, a vida mundana é vista como ilusória e passageira para os discípulos de Mani e para a sua teoria. Então é importante perceber que por muito tempo, Maria Clara, o maniqueísmo foi uma religião influente durante o período da tardia, vamos dizer assim, antiguidade tardia e Idade Média. Tá? Foi um período de muita influência do maniqueísmo durante esse período. Mas veja, quando é que entrou em declínio o maniqueísmo? Ali, no contexto histórico posterior. Tá? O maniqueísmo foi perdendo forças. Agora, no entanto, suas ideias continuam a influenciar outras tradições religiosas e também o pensamento filosófico ao longo dos séculos. E volta e meia, o maniqueísmo bate a nossa porta. E a gente está bebendo, né? Bebendo de realidades e de pensamentos estranhos ao cristianismo sem nos dar conta. Não há, gente, uma equivalência entre o bem e o mal, entre o poder das trevas e o poder da luz. Não. Não há para o cristianismo uma equivalência. Até porque esse mundo foi criado por Deus. Você não pode falar de uma maldade em si da matéria, porque nós diríamos que o mal, que nós saímos com defeito de fábrica. Mas de onde saiu o mundo? O mundo saiu das mãos de Deus. Isso não é indiferente. O mal estragou muita coisa? Sim, o pecado, como a gente costuma falar, o desequilíbrio que se instaurou na natureza humana, na natureza cósmica, né? Sim, mas vejam, nós não podemos falar do pecado como algo inerente à força da natureza, como um princípio em si, contraposto e equivalente ao poder do bem e ao poder de Deus. Não, não é. Não são princípios equivalentes. Tá? É superabundante o poder da graça em relação ao poder do mal. Tá certo? Maria Clara, muito obrigado pela sua pergunta. E você que está assistindo, dá uma olhadinha na sua vida se você não tem um pouquinho, um resquício de pensamento maniqueísta na sua vida. Eu já estou fazendo esse trabalho já, tá bom? Beleza? Combinado? Gente, vamos para o nosso intervalo e a gente volta na sequência. Até daqui a pouco.
De volta já para o terceiro bloco do programa Respostas. O tempo passa bastante rápido aqui no programa. Que alegria poder retomar. Vamos conversar mais um pouquinho. E agora nós vamos para a pergunta do Luiz Carlos. Luiz Carlos, muito obrigado pela sua participação. Eu não sei se o Luiz Carlos está aí na audiência, porque já tem um tempinho que ele mandou essa pergunta, mas nós tínhamos esses tempos uma fila de perguntas aqui. Então, Luiz Carlos, eu espero que você esteja aí. Esteja aí presente. Olha, o Luiz Carlos é lá da Nova Bahia, gente. Carinhoso abraço para todo o pessoal da Nova Bahia, tá? Gente, uma pergunta interessante dele, porque trata um pouco mais do âmbito interno. Vocês sabem que a Igreja Católica, de tradição católica, após o Concílio Vaticano II, surgiram novas experiências que nós chamamos de movimentos eclesiais. E a pergunta do Luiz Carlos tem a ver com um desses movimentos eclesiais. A pergunta do Luiz Carlos é o seguinte: a RCC reza mais a fundo? Tem mais fé? É importante traduzir agora o que significa RCC. É um movimento da Igreja Católica, né? A Igreja Católica Romana, vamos assim dizer. Renovação Carismática Católica. Por isso, RCC. É um estilo diferente, se trata de um movimento da igreja, é um movimento, sobretudo, é preciso ser dito, um movimento de espiritualidade, tá? De espiritualidade. E uma das coisas que a gente pode dizer que uma das características desta espiritualidade, ela vai enfatizar, Luiz Carlos, a experiência pessoal do Espírito Santo e dos dons espirituais ou dons carismáticos, né, mencionados no Novo Testamento. Vários dons ligados ao Espírito. Então, é um movimento, em certo sentido, tá, gente? É um movimento bastante pentecostal. Por quê? Porque, segundo esse movimento, a renovação espiritual se dá pela ação do Espírito, como se fosse a atualização de Pentecostes. Mais ou menos isso. A atualização da experiência de Pentecostes vivida por cristãos que são católicos, mas que têm esse estilo de espiritualidade dentro da igreja. Dizer, Luiz Carlos, assim, que uma pessoa reza mais a fundo, olha, é tão difícil, é difícil, né? Se trata aqui de uma resposta que é difícil de ser dada, porque ela toca elementos muito pessoais, e é difícil você também adentrar no íntimo do coração humano, porque eu já encontrei muita gente que reza muito e ama pouco. Eu vou dizer assim com todas as letras, tá? Fiz até um silêncio aqui, porque aqui não se trata de julgar no sentido de dizer que alguém reza mais porque é desse ou daquele movimento na igreja. Eu acredito, Luiz Carlos, que existem espiritualidades dentro do cristianismo católico. Eu digo até brincando, e não me compreenda mal, quando fala assim, padre, o senhor é de algum movimento? Eu só sou católico. Eu falo assim brincando, para dizer que eu nunca tive experiência em movimento. Nunca participei de nenhum movimento. Eu comecei na igreja através eu já era uma adolescente ainda, eu já era líder de grupo de jovens, mas com toda aquela dinâmica naquele período ali, da pastoral da juventude. Então, a minha espiritualidade foi aquela que eu cultivei desde pequeno, com a minha avó. Minha avó é uma mulher muito religiosa, depois eu fui para o seminário. Então, tradicionalmente falando, eu me considero nesse sentido, conservador, tradicional. Sempre a minha espiritualidade foi aquelas linhas mestras do pensamento da igreja, né? Da vida, dos santos, aqueles caminhos que a igreja apresenta. Então, dizer que alguém reza mais a fundo é complicado, né, Luiz Carlos, dizer? É muito complicado, porque tem gente que, externamente, e o próprio Evangelho diz, olha, quando vocês forem se dirigir ao Pai, não fiquem repetindo muitas palavras como fazem os pagãos.
Eles pensam que serão ouvidos pelas... Agora, uma coisa precisa ser dita. Sem espiritualidade eu não posso falar de cristão. Sem vida de oração, eu não posso falar de intimidade com Deus, eu não posso falar de experiência religiosa sem uma espiritualidade. Se a gente perde isso, a gente perde o específico da própria proposta religiosa. Mas é preciso ser dito. Tem gente que não se enquadra, não tem aquele estilo, gente. Não precisa ser demonizado. Porque como tem gente que fala, né? Ah, não é da renovação. Já aconteceu uma certa acepção de pessoas que é feita às vezes do próprio movimento. Ah, eu não consigo falar em línguas, mas qual que é o dom que se sobrepõe sobre todos? O dom da caridade. Jamais o Espírito vai suscitar um carisma que não seja para edificação da comunidade. Não é para edificar o ego das pessoas. Tá? Mesmo o dom das línguas, assim dito, a gente não vai descer nesse pormenor aqui, porque aqui tem um outro, porém, mas é difícil você quantificar a profundidade de vida de espiritualidade e de oração, porque não dá para pensar em quantidade a qualidade. Porém, é preciso ser dito que, Luiz Carlos e eu concordo, que os membros do movimento da renovação carismática, a proposta da RCC é uma proposta de uma relação muito mais profunda com Deus. Isso sim. Tá? No pensamento da renovação carismática católica, esta experiência espiritual, ela deve necessariamente me levar a uma experiência mais profunda com Deus. De experimentar o poder do Espírito Santo em suas vidas, né? Por meio, digamos, da oração, do louvor, que está muito presente na espiritualidade da renovação, a adoração e uma tecla que batem muito, né, o pessoal da renovação, a busca da santidade. Isso sim, a gente vê que é forte no movimento, essa proposta do movimento de realizar um Pentecostes pessoal e que repercute também na vida da comunidade. Então, é uma espiritualidade muito bonita, Luiz Carlos. Tá? Eu confesso que eu tenho fase 1 e fase 2 em relação à renovação carismática, porque já por desconhecer um pouco esse estilo, e a partir, assim, você não pode julgar um movimento a partir dos exageros, porque em alguns lugares a renovação apresentou algumas coisas exageradas, mas não é a proposta da renovação, é porque ali tinha algum líder, né, um pouco desencontrado. Então, a gente sabe que houve excessos em alguns lugares, mas isso não dá para julgar o movimento da renovação por causa desse. Aí a gente tinha que olhar outras coisas também na vida, né? Outros movimentos também, calma. Agora eu vou ter que falar esse ponto de vista, Luiz Carlos. A renovação carismática, para mim, amadureceu muito. Muito. Se tornou mais, se integrou mais dentro das paróquias. É um movimento muito mais próximo hoje também das comunidades, né? Superou um pouco algumas fases que eu diria que inicialmente eram um pouco complicadas, levantavam sérios questionamentos da parte das autoridades eclesiais. Por quê? Porque trouxe muita gente para a igreja, é verdade, mas o que é trazer para a igreja? Em nome de quê? E até que ponto tais experiências refletem a espiritualidade cristã? Porque a espiritualidade cristã é um leque muito amplo. Eu digo até uma coisa aqui que tem gente que não gosta de ouvir quando eu falo. Tem pessoas que não gostam, por exemplo, da oração do terço, no seu estilo de espiritualidade. Mas são pessoas que preferem mais uma oração mais íntima, uma expressão mais individual da sua relação com Deus. Tá errado? Não. Não. Por quê? Porque o terço é uma devoção. Tem gente que não tem muito estilo. Claro, gente, uma devoção super incentivada, né? Super valorizada por todos os últimos papas, pela tradição. Sim.
Não estou dizendo isso, tá? Mas é uma devoção, certo? Então, como é que a gente vai perceber que alguém reza mais a fundo? É alguém que serve mais, se torna um servidor, passa a amar mais, passa a compreender mais, passa a perdoar mais, passa a ser um cristão mais autêntico. Quem reza profundamente, necessariamente vai se aproximar de Deus, maior intimidade com Deus, vai se aproximar do próximo. Porque tem muita gente que eu falo que não é uma espiritualidade madura. Porque não muda, a pessoa vive rezando, mas gente, não faz outra coisa senão tá falando mal das pessoas o tempo inteiro, fofocando. Claro que isso não é uma característica de quem reza, mas eu acho que tem oração e oração. Né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, veja, como é que quando eu chamo Senhor de Senhor, é um reconhecimento, é um cristão que se dirige a Cristo como Senhor. Então, é isso que eu diria. Sim, é uma espiritualidade que tenta aprofundar a experiência com Deus, né? A renovação carismática, Luiz Carlos também valoriza muito a experiência da efusão do Espírito Santo, por isso que eu te falei que vem carismático, né? Carisma. Também entre eles, nos grupos de oração, é muito presente a oração, a famosa oração em línguas, a busca da cura física e espiritual. Por exemplo, todos hoje essas experiências de retiro espiritual de carnaval, quase sempre é a renovação carismática que está na animação desses momentos. Os famosos cercos de Jericó, há também chamadas missas de súplica por cura e libertação. E eu digo que a espiritualidade dos acampamentos também é fundamentalmente uma espiritualidade da renovação carismática. A visão do demônio, do diabo, o exorcismo, o falar em línguas, o famoso repouso no espírito. São todas experiências incentivadas, inclusive buscadas dentro dessa espiritualidade. E aqui, o que se busca é o envolvimento ativo do fiel, né, do carismático com os dons do Espírito, sobretudo para a edificação da igreja e a evangelização. Então, muita gente voltou para a igreja por meio da renovação carismática, sem dúvida alguma. E a renovação carismática tem muitos dons, né? Muitos pontos positivos. Então, essa espiritualidade também, Luiz Carlos, vai enfatizar a alegria, a comunhão fraterna, o louvor, a busca, em tese, em síntese, a busca por uma vida cristã, autêntica e comprometida. Há exageros? Há algumas dificuldades aqui e acolá? Sim, mas o que é importante? Acompanhar. Eu falo que da parte do clero, todas as experiências que são aprovadas pela Igreja, e eu penso que quando o Vaticano aprovou, né, aprovou o movimento da renovação carismática, não está dizendo que o Vaticano endossa todas as teses das pessoas carismáticas, tá? Mas está dizendo que essa espiritualidade, né, em suas linhas gerais como proposta, é uma proposta absolutamente compatível com a fé cristã. Absolutamente compatível. E aí eu acredito, olha, nos meus anos de ministério, eu posso dizer que eu não tive experiência negativa com as lideranças da renovação nas paróquias por onde eu passei. Muito pelo contrário, somam junto com a gente. Somam. E é isso, você precisa trabalhar junto, pensar junto, ser igreja junto, sem fazer esse tipo de acepção de pessoas. Por quê? Porque também tem um outro problema que nós temos hoje, Luiz Carlos, o excesso, né, da visão assim, se você não for de um movimento, você não pode ser católico. Mentira. Você que vai à missa no domingo, mas eu não sou de nenhum movimento, você é menos católico? Sua carteirinha de identidade está com problema? Nenhuma. Sabe o que eu não gosto, Luiz? O movimentismo. Eu até brinco com as pessoas com uma certa ironia,
infelizmente o senhor vai ter que me perdoar disso, porque diz assim, não sei o que, você não é padre da Renovação Carismática. Não, eu não sou um padre ungido. Porque as pessoas têm como visão, mas, gente, a unção que me deu foi a igreja, a unção do Espírito eu tenho também. Eu não tenho aquele estilo. E em alguns pontos eu acho que algumas pessoas exageram também, né? Mas dizer que não é uma espiritualidade profundamente bonita, uma proposta bonita de seguimento de Cristo, de intensificação, de aprofundamento da própria espiritualidade e da experiência com Deus, com certeza. A inovação pode ajudar muito, como ajuda muitas pessoas que gostam desse estilo, tá certo? Essa proposta de... Como tem outros movimentos, porque a igreja é um jardim muito bonito, a renovação é uma dessas flores, belas, com certeza. Tá certo? Chegamos ao final do nosso programa Respostas e eu quero deixar aquele abraço intenso, apertado e também, como acontece de costume aqui no final do programa Respostas, a gente invoca a bênção de Deus por intercessão de Maria Imaculada, ela que correspondeu, abraçou, sem reservas o projeto de Deus, que essa bênção que nós pedimos, que essa bênção de Deus, que nós pedimos por intercessão dela, possa nos conceder a graça também de corresponder ao projeto de Deus e que essa bênção desça sobre você, sobre sua família, sobre seus sonhos, sobre seus projetos e sobre seu trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado de coração pela sua companhia. Continue aqui pela TV Imaculada. Ficamos com a promessa de um reencontro e até lá. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor.